Olá! Bom, então essa é mais uma edição do Livro da Filosofia. Este mês a gente vai estar conversando sobre a Renascença e a Idade da Razão. Esse período vai de 1500 a 1750. Essa parte do Livro da Filosofia já começa dizendo o seguinte: a Renascença é um renascimento cultural de extraordinária criatividade na Europa, que teve início no século XIV em Florença. Espalhou-se pela Europa durando até o século XVII e hoje é considerada a ponte entre o período medieval e o moderno. Aqui ele vai fazer um resumo sobre os principais autores que estiveram nessa época e sobre os acontecimentos principais do Renascimento. Então, Nicolau Maquiavel publicou O Príncipe nessa época. Deixa eu ver outra coisa interessante aqui. Descartes também esteve nessa época. Isaac Newton, George Berkeley, John Locke, Francis Bacon. Essa época foi uma época de grande movimentação intelectual, principalmente na área científica, para esclarecer de onde vinha o conhecimento. A Renascença, o racionalismo, a razão, leva justamente a isso, né, ao pensar ao conhecimento. Então eu achei muito interessante porque com essa parte do livro eu pude conhecer um pouquinho do Maquiavel, que ele fala que os fins justificam os meios. Então essa parte vai falar um pouquinho do contexto de como foi escrito O Príncipe, que é a obra mais conhecida dele, que eu também fiquei com muita vontade de ler. E assim, as várias teorias de o que esse livro quer dizer. Ele poderia atingir tanto a classe dos príncipes, né, a classe da realeza, e eles se achando superiores, ou seja, seria um elogio o que Maquiavel disse sobre eles, mas também poderia ser uma crítica e um aviso à sociedade para que ela se revoltasse quanto a essa realeza que os dominava. Então é uma leitura que eu quero fazer e eu achei fantástico. Eu não sei, mas eu meio que concordo com essa frase de que os fins justificam os meios. Então ele fala que o sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo. Quem quer que governe o Estado ou a nação deve lutar para assegurar, primeiro, sua própria glória, segundo, o sucesso do Estado. A fim de realizar isso, ele não pode ser limitado pela moralidade. Assim, os fins justificam os meios. Em seguida temos aqui a descrição do autor Michel de Montaigne, não sei pronunciar esse nome, né? Mas eu vou colocar aqui na tela, vocês estão vendo aqui no vídeo. Ele vai falar um pouquinho que a fama e a tranquilidade nunca podem ser companheiras, que as pessoas se veem muito influenciadas quando em companhia de outras. Ele vai dizer aqui que o contágio é muito perigoso nas multidões. Ou você imita o perverso ou odeia. Porque ele diz que quando a gente busca a glória aos olhos de outras pessoas, a gente nunca está tranquilo, a gente sempre está esperando pela aprovação alheia. Então, por isso, a fama e a tranquilidade nunca podem andar juntos. Então ele fala uma coisa muito interessante aqui, que ele diz que muitas vezes viu a sorte sair em frente ao mérito. E frequentemente isso acontecia na maioria das vezes. Depois temos Francis Bacon, que dizia que conhecimento é poder, que até hoje, acho que de todas as eras que eu li até agora, o Renascimento foi o que teve mais frases que a gente usa até os tempos de hoje, assim, frases mais marcantes. E quando a gente pensa em filosofia, qual é a frase que não sai das nossas cabeças? Essa aqui do René Descartes. Ou Descartes, eu não sei. Então vocês me perdoem se eu estiver falando errado. Que é o penso, logo existo. Assim, essa parte é a mais longa, digamos, dessa fase da humanidade, porque o René ele teve muita influência para a humanidade. Então ele vai falar aqui que tudo pode ser explicado através do pensamento. Então ele diz aqui: essa proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira quando formulada por mim ou concebida na minha mente. Então a partir do momento que ele se perguntava se ele realmente existia através do pensamento, isso era real, isso se tornava real. Então o próprio pensamento confirmava a existência dele mesmo. E a partir do momento que ele duvidava da própria existência, era uma confirmação da sua existência. Porque se ele não existisse, ele logo não estaria pensando. Deu pra entender? Então, chegamos ao próximo, que é o Blaise. Não sei se é Blaise Pascal. Que é o Pascal, que a gente usa na física, na matemática. E, enfim. Então, ele vai falar um pouquinho sobre a imaginação. E ele diz que a imaginação dispõe de tudo.
Do ponto de vista de Pascal, a imaginação é a força mais poderosa nos seres humanos e uma de nossas principais fontes de equívoco. A imaginação, ele dizia, leva-nos a confiar nas pessoas, apesar do que nos diz a razão. Por exemplo, como médicos e advogados vestem-se com distinção, temos a confiar neles. De maneira oposta, dedicamos menos atenção a quem parece desmazelado, mesmo que suas palavras sejam sensatas. Então, ele diz que a nossa imaginação é que nos prega peças, né? A gente confunde o que a razão diz com o que nossos olhos estão vendo. Essa parte é muito interessante, eu acho que foi de todas, como eu já havia dito, as que está evoluindo aos poucos. O nível de dificuldade foi a que eu mais pensei, assim, foi a que mais deu um pouquinho de nó na cabeça para eu pensar, para eu seguir as ideias dos autores e pensar o que eu realmente acreditava baseado nisso. Então, mas é um pensar, é um desenrolar de ideias bom, porque faz você pensar, e eu particularmente adoro isso. Em meados desse capítulo, para o final, a gente chega àquela discussão, que é de onde vem o conhecimento. O conhecimento ele já nasce conosco, o conhecimento a gente aprende ao longo do caminho, ele já é inato do ser humano ou ele é adquirido da experiência. Então, havia autores que defendiam que ele era, sim, inato e que ou no modo que a gente fosse educado iria desenvolver uma coisa que já existisse em nós. Outros acreditavam que adivinha da experiência o conhecimento. Se a gente via uma coisa, a gente aprendia que, por exemplo, o sol é amarelo, as nuvens são azuis e que o nosso cérebro é uma tela em branco que a gente vai construindo aos poucos. Eu particularmente penso mais dessa forma. E outro, né, que é uma forma mais completa de ver, ele ficou meio em cima do muro. Ele dizia que algumas coisas a gente já tem a capacidade inata de aprender, mas que outras só através da experiência. Então eu vou dizer para vocês qual autor falou cada coisa. O John Locke, ele falou primeiro que o conhecimento de nenhum homem pode ir além da sua própria experiência. Ele acreditava que tudo era advindo da experiência do dia a dia que as pessoas coletavam. Que vem dizendo que o Locke acreditava que a mente humana, no nascimento, é como uma tela em branco, como eu já havia dito a vocês. Segundo ele, todo conhecimento sobre o mundo só pode vir da nossa experiência, transmitido a nós pelos sentidos. Podemos então raciocinar esse conhecimento para formular novas ideias. Já o Gottfried Leibniz, não sei se está correto, que ele é alemão, então provavelmente está incorreto o que eu estou dizendo. Então ele acreditava que há dois tipos de verdade, a verdade de razão e a verdade de fato. Quando a análise é finita e chegamos a alcançar uma verdade final, essas são as verdades da razão. Quando a análise é infinita, não podemos alcançar a verdade final pela razão, somente pela experiência, ele acreditava que essas são verdades de fato. Então ele dividia essas verdades de duas formas, entre a verdade cuja necessidade a gente pode descobrir e a verdade cuja necessidade somente Deus pode ver. Então, falando em Deus um pouquinho, essa parte também vai explorar a divisão entre a ciência e a religião. Até onde o ser humano pode controlar o conhecimento e até onde a gente só pode saber com a permissão divina. Então, Bento de Spinoza diz que Deus é a causa de tudo que existe. Tudo que existe, existe em Deus. Então é um ciclo vicioso, né? Que sempre volta ao ponto de Deus. Já que ele fornece tudo, ele fornece formação, seu propósito, sua forma e sua matéria. A gente vai ter essas distinções nas opiniões dos filósofos. Já o George Berkeley, ele acreditava que ser é ser percebido. Todo conhecimento vem da percepção. O que percebemos são ideias, não coisas em si. Uma coisa em si deve estar fora da experiência. Então, o mundo consiste apenas em ideias e mentes que percebem essas ideias. Ou seja, uma coisa só existe na medida em que ela percebe ou é percebida. Essa é uma área metafísica, tá, desse George. E ele acreditava nisso. Em suma, quis dizer que só existe aquilo que pudesse ser visto, que pudesse ser notado. Há muitas divergências sobre o que os filósofos pensam, né, do racionalismo, do conhecimento, de onde ele é advindo, mas assim, se a gente conseguir comparar essas ideias e filtrar, a gente consegue chegar num consenso, né? Nada é definido até hoje, há muitas distinções do que a verdade possa ser, mas são teorias para pensar, né? A vida até hoje não é devidamente explicada por inteiro, então a gente vai meio que juntando as peças até chegar numa conclusão.
Bom, essa foi uma parte bem curta desse livro, eu esperava até um pouco mais, né? Eu sempre espero muito mais, porque eu fico curioso quando eu começo a ler as partes. E acontece que esse livro é bem básico, né? Bem introdutório, como já falei pra vocês em outros vídeos. E então, essa foi a era da razão, né? Do renascimento do racionalismo. Renascimento porque foi a transição da era medieval até o modernismo. Então foi aquele renascimento do poder eclesiástico até a ciência que viríamos a conhecer atualmente. Bom, então é isso. O próximo vídeo será sobre a Era da Revolução, vai de 1750 a 1900. Eu peço desculpas por esse vídeo ter saído um pouquinho atrasado, mas por problemas de saúde eu acabei atrasando, não deu certo eu gravar, mas ele vai estar saindo no domingo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha e ajude a compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e aproveite para conferir as outras edições do projeto O Livro da Filosofia. Eu vou deixar o link na descrição dessa playlist. Um forte abraço e até mais!